E se a pessoa que amas te dissesse: ou o meu ex é o padrinho do nosso casamento, ou não há casamento? Aquela frase ficou a ecoar na minha cabeça como uma sirene distante. Fria, impossível de ignorar. Jéssica estava sentada em frente a mim. As mãos trêmulas, mas o olhar firme, como se acabasse de me comunicar uma decisão de negócio. Não um golpe no coração. Durante 4 anos, eu achei que a conhecia. As nossas manhãs de domingo. O café partilhado antes do trabalho. As piadas internas que só nós entendíamos, tudo parecia sólido. Previsível, seguro. Mas, naquele instante, percebi que o amor não morre aos gritos, às vezes. Ele dissolve-se num simples: é isso ou nada. Queres o teu ex, ao teu lado? No altar? Jéssica não desviou o olhar. Ele é o meu melhor amigo. Tom, passamos por tudo juntos. Preciso que ele esteja lá. Tudo. Inclusive os 3 anos em que dormiram na mesma cama. Inclusive o momento em que ele a traiu com a colega de quarto. Eu senti o chão fugir. Era como se, de repente, o casamento que planeamos, o jardim iluminado, a música suave, as promessas, tivesse perdido o sentido. Não era sobre um simples convidado. Era sobre prioridades. A sala ficou em silêncio. Podia ouvir o tic-tac do relógio. Lento, cortante. Respirei fundo e perguntei, quase sussurrando: estás a dizer-me que, se eu não aceitar, não há casamento? Exato. Isto é importante para mim. Foi nesse instante que o amor deixou de ser nós e voltou a ser ela. E eu respondi, com uma calma que só nasce quando o coração já desistiu de gritar. Então escolhe, o teu ex, ou o casamento. Ela hesitou, apenas um segundo, e esse segundo foi suficiente para eu perceber que já tinha perdido. Enquanto ela me olhava, eu senti uma mistura impossível de raiva e compaixão. Raiva, por me ver reduzido a uma escolha que nunca devia existir. Compaixão, porque percebi que ela nem sequer via o que estava a destruir. O teu silêncio já me respondeu, Jess. Levantei-me, peguei nas chaves, e deixei-a ali, entre o orgulho e a culpa, sentada no sofá onde, horas antes, sonhávamos com a lua de mel. A porta fechou-se atrás de mim com um som seco. Final. Lá fora, o ar frio da noite pareceu-me mais verdadeiro do que qualquer promessa dita no calor do amor. Enquanto caminhava, uma certeza crescia dentro de mim. Às vezes, o respeito próprio custa caro, mas perder-se a si mesmo custa ainda mais. Naquela noite, eu percebi que o amor não acaba de repente. Ele morre, por escolha. E foi nessa escolha que decidi fazer algo que ela nunca acreditou que eu faria. Há decisões que não se tomam com o coração, mas com o silêncio. Naquela noite, o apartamento parecia maior do que nunca. Cada objeto, o vestido dela pendurado no armário, os convites de casamento espalhados pela mesa, lembrava-me de um futuro que já não existia. Sentei-me em frente ao computador. Abri a pasta chamada Casamento, Nós, e comecei a desfazer tudo o que tínhamos construído. Um a um, os e-mails foram enviados. Seta apontando para a direita ao venue. Pedindo cancelamento. Seta apontando para a direita ao catering. Explicando a mudança de planos. Seta apontando para a direita ao fotógrafo. Ao DJ, ao florista. Cada clique era uma punhalada. O cursor piscava na tela como se me perguntasse: tens mesmo a certeza? E eu tinha, pela primeira vez em muito tempo. Tinha. Enquanto os reembolsos parciais chegavam, senti uma estranha paz. Não era felicidade, era libertação. Como se cada depósito perdido fosse o preço exato da minha dignidade. Lembrei-me de algo que o meu pai dizia quando eu era miúdo. Filho, quando o amor te pede para te humilhares, já não é amor. Talvez fosse isso. Talvez eu tivesse confundido amor com lealdade cega. O telefone vibrava sem parar. Jéssica, 12 chamadas não atendidas. Mas eu já não tinha mais nada a dizer. O amor que precisa ser explicado já não é amor. É contrato. Abri uma folha de cálculo e anotei tudo. Depósito do salão, 40% devolvido. Catering, metade. Banda, sem reembolso. No final, olhei o número total 14.000 euros de perda, e suspirei. Não pela quantia, mas pela ironia. Era o preço exato da ilusão de que o nosso amor era inabalável. Às 2 horas da manhã,
Escrevi o e-mail final. O mais difícil. Caros amigos e familiares. Devido a diferenças irreconciliáveis, o casamento foi cancelado. Lamento o transtorno. Tom. Cliquei em enviar, e senti o coração cair no estômago. Aquele som, o ding, da mensagem enviada, marcou o fim. Fechei o laptop e fiquei a olhar para o vazio. A solidão é estranha, primeiro fere. Depois anestesia. E naquela anestesia, percebi que não era mais o homem que planeava uma festa. Era o homem que aprendia a sobreviver ao silêncio. Ela achava que eu estava a ser dramático. Que eu ia ceder, como sempre. Mas, naquela noite, deixei de amar por instinto, e comecei a amar a mim mesmo por decisão. Levantei-me, fechei as luzes e olhei pela janela. Lá fora, a cidade dormia. Aqui dentro, algo em mim acordava, a coragem fria de quem já não espera ser compreendido. Mas o mundo não aceita silêncio. E quando as pessoas não conseguem controlar-te, tentam destruir-te. E foi assim que a verdadeira tempestade começou. Quando escolhes o silêncio, alguém vai gritar por ti. Os dias seguintes foram um caos silencioso. Primeiro, chegaram as mensagens. Depois, as ligações. Por fim, a vergonha pública. Jéssica não aguentou o vazio do cancelamento. Transformou a dor dela em narrativa, eu, no vilão. No Facebook, publicou uma foto antiga nossa. Sorridentes. Com uma legenda venenosa. Alguns homens não suportam mulheres fortes. Preferem controlar do que amar. Em poucas horas, a publicação explodiu. Corações. Comentários. Partilhas. Amigos em comum a escreverem frases como: Força, Jess, tu mereces melhor. Os ciúmes matam o amor. E eu, sentado no sofá, assistia a tudo em silêncio. Não por covardia, mas porque percebi que, quando o mundo já escolheu um culpado, qualquer defesa parece desculpa. O telefone tocava sem parar. O número da mãe dela apareceu no ecrã, linda. Atendi, talvez por hábito, talvez por respeito. Tom, querido, a Jéssica contou-me tudo. Estás mesmo disposto a destruir a vida dela por causa de ciúmes? As palavras dela perfuraram como agulhas. Linda, ela fez um ultimato. Eu apenas aceitei a escolha dela. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro pesado. Sabes, as mulheres precisam de amigos. Estás a ser controlador. Controlador. A palavra soou mais alta do que devia. Durante 4 anos, fui o homem que esperava pacientemente o melhor amigo dela em cada jantar. Que aceitava o nome dele em cada conversa. E agora, eu era o controlador. Se defender a própria dignidade é controlo, então talvez eu seja. Desliguei. Naquele instante, percebi que não era apenas Jéssica que eu tinha perdido. Tinha perdido também o benefício da dúvida. Nos dias seguintes, começaram a chegar as mensagens dos amigos. Ela está a sofrer, Tom, porque não deixaste o Derek ser o padrinho. Era só um gesto simbólico. Estás a exagerar. Mas ninguém viu o que estava por trás desse símbolo. Ninguém percebeu que aceitar o Derek ao lado dela seria assinar a sentença do meu próprio respeito. Na noite de sexta-feira, sentei-me no escuro, com o telemóvel na mão. Percorri a lista de mensagens, todas contra mim, e ri-me. Cansado. A solidão tem um som próprio, o zumbido leve do telefone que já não toca por afeto. Mas por acusação. Mas então, o próprio Derek apareceu. Era segunda-feira. Estava no escritório quando a recepcionista me ligou. Nervosa. Tom, há um homem a insistir em falar contigo, diz que é amigo da tua ex. O sangue gelou-me. Sabia que o nome viria antes da explicação. Sabia que a história ainda não tinha acabado. Ele entrou pela porta como se ainda fizesse parte da nossa vida. Com um sorriso seguro e olhos de quem acredita ter vencido. Mas, naquele encontro, o passado e o presente iam finalmente colidir. Às vezes, o que te destrói não é o inimigo, é o fantasma que o amor deixou para trás. Ele entrou no meu escritório como se o mundo lhe pertencesse. Terno impecável, sorriso de quem se acha irresistível. E aquele brilho arrogante no olhar, o mesmo brilho que, anos antes, tinha feito Jéssica cair. Precisamos conversar, homem a homem, disse ele, sem sequer pedir licença. Fechei o laptop lentamente. Olhei-o nos olhos.
Não havia raiva, apenas uma estranha curiosidade de ver até onde chegava a audácia de alguém que confundia ego com afeto. Não temos nada para conversar. Derek. O casamento foi cancelado. Já acabou. Ele riu. Com aquele riso que soa mais como provocação do que leveza. Jess disse-me que estavas a exagerar. Que era só questão de tempo até voltares atrás. Ela ama-te. Só que és inseguro. Inseguro. Outra palavra lançada como uma faca disfarçada de psicologia barata. Inseguro é quem precisa do ex sentado ao lado para se sentir completo. Respondi. Por um instante, vi a confiança dele vacilar. Mas recuperou rápido, típico de quem acredita que charme resolve tudo. Olha, eu entendo. Estás ameaçado. Mas somos adultos. Nada ia acontecer entre nós. Senti o sangue gelar. Entre nós. Ele nem disfarçava o pronome. Havia ali algo que nunca morreu, e que, agora, ele queria deixar claro. Sabes o que é curioso? Derek. Ela escolheu-te antes de me perder. E mesmo assim, tu não ficaste com ela. O silêncio que se seguiu foi denso. Desconfortável. Ele desviou o olhar, e pela primeira vez vi culpa. Mesmo que por um segundo. Levantei-me, lentamente. Vai embora, Derek. É se ainda achas que isto é sobre ciúmes. Lembra-te, o amor verdadeiro não compete com o passado, ele o enterra. Ele ficou imóvel, engolindo o orgulho. Mas, antes de sair, largou a última provocação. Tu vais arrepender-te. Ela vai perceber que perdeu o único homem que sempre esteve lá por ela. Sorri, mas sem ironia, com pena. O único homem que sempre esteve lá, mas nunca ficou. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio foi ensurdecedor. Não era o silêncio do vazio, era o silêncio da libertação. Pela primeira vez, percebi que não era Derek o problema. Era o espaço que Jessica sempre lhe deixara ocupar. Sentei-me outra vez. Olhei para a foto esquecida sobre a mesa, nós dois. Sorridentes. No dia em que escolhemos o local da cerimónia. Toquei nela com a ponta dos dedos e sussurrei. O amor que precisa dividir espaço com um fantasma, nunca foi amor. Foi hábito. Pensei que, depois daquela conversa, tudo terminaria. Mas o destino ainda tinha um golpe final preparado. É quando a verdade veio à tona. Percebi que o preço da dignidade pode ser mais alto do que o do amor. Há verdades que libertam, e há verdades que chegam tarde demais. 3 dias depois do confronto, o telefone voltou a tocar. Número desconhecido. Por instinto, quase ignorei, mas algo dentro de mim dizia: atende. Olá, és o Tom? A voz era feminina, calma, mas carregada de tensão. Sou, sim, quem fala? Sou a Ashley, namorada do Derek. Ou melhor, ex-namorada. O mundo pareceu parar por um segundo. Precisamos conversar. É sobre a Jessica. Encontramo-nos num café discreto no centro da cidade. Ashley chegou com o olhar firme de quem já chorou demais e agora só quer a verdade nua. Pousou o telemóvel na mesa e, sem dizer palavra, mostrou-me as mensagens. Jess, ele não vai mesmo mudar de ideia. Ainda não, mas o Derek prometeu ajudar-me a pagar a parte dele se eu insistir. Então força. No final, ele vai perceber que não consegue viver sem ti. Li e reli aquelas palavras como se fossem facas a rasgar um tecido antigo, o último fio de confiança que me restava. Não eram apenas mentiras. Eram manipulações cuidadosamente construídas. Ela não só tentou manter o Derek por perto, como também o usou, financeiramente. Ashley suspirou. Durante meses, eu sentia que havia algo errado. Quando ele voltou a falar tanto da Jessica, percebi. Quando vi estas mensagens, não hesitei. Acabou. Mas tu precisas de saber o que ela anda a dizer sobre ti. Ela mostrou outra captura. Ele é possessivo, controlador, não me deixa ter amigos homens. Ri, um riso amargo, quase sem som. A ironia era cruel, o homem que nunca levantou a voz tornara-se o monstro da história dela. Não te preocupes, disse Ashley, as pessoas acabam sempre por ver quem é quem. Assenti. Mas, no fundo, já não me importava em ser inocente ou culpado. O amor tinha-se transformado num campo de batalha. E eu já só queria sair vivo. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Desta vez, era o pai dela, Robert. A voz dele era cansada. Quebrada. Tom,
Não vou defender o que a minha filha fez. Ela errou. Eu devia ter-lhe ensinado a respeitar quem a ama. Houve uma pausa longa. Depois ouvi o som de papel a rasgar. Ela devia pagar-te metade das perdas. Mas duvido que o faça. Eu assumo a responsabilidade. Ele insistiu em enviar-me um cheque. Recusei. Mas ele respondeu com algo que nunca esqueci. Aceita, filho. Considera isto um pedido de desculpa, e um lembrete de que há pais que reconhecem quando falham. Quando desliguei, sentei-me à janela. A rua estava calma. O mundo seguia como se nada tivesse acontecido. E eu, pela primeira vez, senti algo próximo da paz. Não era vitória, era libertação pelo reconhecimento. A verdade tem um preço. Pensei. E às vezes, quem paga é quem nunca mentiu. Com o tempo, aprendi que a justiça nem sempre vem das palavras. Às vezes, vem do silêncio. É nesse silêncio, encontrei algo que ela nunca pode dar-me: paz. Algumas despedidas não têm palavras, apenas silêncio. E nesse silêncio, nasce a liberdade. O dia em que devíamos ter casado chegou, e passou. Sem flores, sem convidados, sem promessas. Enquanto o mundo esperava sim, eu estava sozinho. À beira de um lago gelado na Islândia. Onde o vento falava mais honestamente do que qualquer pessoa que conheci nos últimos meses. A aurora boreal dançava sobre o céu como uma desculpa divina. Verde, azul, dourado, cores que pareciam costurar as cicatrizes do que restava de mim. Pela primeira vez em muito tempo. O silêncio não doía. Peguei no telemóvel. Havia uma notificação: Jéssica viu a minha história. Uma simples foto das luzes do norte, com uma legenda curta. A paz custa caro, mas vale cada centavo. Ela viu em minutos. Talvez tenha chorado. Talvez apenas tenha sentido raiva por eu ter seguido em frente antes dela. Mas, pela primeira vez, isso já não me importava. Enquanto o frio queimava as mãos, percebi algo que os meses de dor me tinham ensinado. O amor não é sobre quem fica, mas sobre quem te deixa partir quando é preciso. Jéssica ficou presa no passado. Eu segui. E nesse movimento simples, tornei-me alguém que ela nunca teria permitido que eu fosse, inteiro. Lembrei-me das palavras do pai dela, Robert. Talvez esta seja a lição que ela precisava. Talvez fosse. Mas, no fundo, eu sabia, a lição era minha. Aprendi que amar não é resistir a todo custo, é saber reconhecer quando o preço é a tua paz. Aprendi que o silêncio, quando vem depois da tempestade, não é vazio, é cura. Deixei a câmera ligada, o som do vento captando o meu último pensamento. A luz só aparece quando a noite é suficientemente escura. E eu, já passei pela noite mais longa. Sorri. O céu explodiu em cores mais vivas. E naquele instante, percebi que o amor que termina também pode ser bonito, se te devolve a ti mesmo.